Eita, coisa boa é estar aqui com vocês para a gente dar o pontapé inicial no nosso curso de Polícia Penal do Espírito Santo. É isso aí, um curso show de bola, né? Nesta aula aqui, que é a nossa aula demonstrativa, que é a primeira aula do curso e que é a aula também que vai para o canal do YouTube para a gente divulgar a nossa metodologia, para divulgar o nosso curso. Agora, olha só, nesta aula demonstrativa tem coisa pra caramba. Vamos falar da Bank Bad, as suas principais características, vamos dar dicas de como estudar a redação, analisar uma redação e depois eu vou apresentar em detalhes o cronograma do curso. Então fica aqui com o Prof. Rafa. Se você é aluno do curso e está assistindo esta aula, é obrigatório mesmo assisti-la todinha. E se você está assistindo aqui no canal do YouTube, já deixa o seu likezão, se inscreva no nosso canal e vai também até o final, porque essa proposta é única, é especial. Eu tenho certeza que você estará no melhor curso de redação para a Polícia Penal do Espírito Santo. Então vem aqui com o Prof. Rafa, nós temos aqui as nossas redes sociais, YouTube, Telegram, Instagram, e vai ser um grande prazer tê-los comigo. Deixa eu só, vamos ver aqui, por que não passou? Ah, agora passou. Vamos conhecer a banca IBAD. A banca IBAD não é uma banca famosa, não é uma banca tradicional no mundo dos concursos, se a gente compará-la à FCC, Sebrasp, Vunesp, FGV, que já possuem, digamos assim, uma experiência em cobrar redações, nos seus certames. Mas a Bank IBAD, olhando para o histórico dela, ela não inventa moda, ela vai cobrar a estrutura tradicional, que daqui a pouquinho eu vou falar, e temas de atualidades. Quando que é a prova? 8 de outubro. Prof. Rafa, dá tempo de aprender? Claro, porque a nossa metodologia é muito acessível, é bem didática. Então, se você tem dificuldades, ou se você já está num nível, digamos assim, melhor, porque já vem estudando redação, este curso é para você. Pode ter certeza que nós vamos assim facilitar o processo de aprendizado. O valor, 100 pontos. Lembrando que a IBAD, de uma maneira muito maluca aqui, falou que o mínimo de linhas é mínimo e o máximo 50 linhas, Aí já assusta o aluno, poxa, o máximo de 50 linhas, mas você pode treinar, e eu sugiro que você treine com, no mínimo, presta atenção no que eu vou falar aqui, no mínimo 30 linhas. Prof, por que no mínimo 30 linhas e no máximo 50? Porque é o seguinte, com 20 linhas não dá para você colocar um conteúdo legal no gênero dissertativo argumentativo. Ah, eu preciso chegar a 50 linhas? Não, por isso que eu estou falando, vamos treinar a partir de hoje com no mínimo 30. Se você conseguir fazer 35, sem problemas nenhum. Com 30 linhas, você vai ter um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1/4 de conclusão. Professor, mas se eu utilizar um pouquinho mais de linhas, aí você vai ter que fazer uma adaptação. 1 parágrafo de introdução, 3 parágrafos argumentativos, que são de desenvolvimento, e 1/5 de conclusão. Tá? Vai depender de como você vai manusear essa quantidade de linhas. Outra coisa que está lá no edital é que a banca exige a letra legível, então toma cuidado com isso. Ela não quer, pessoal, nem uma letra bonita e nem uma letra feia. Ela quer uma letra que seja possível de se ler com tranquilidade, sem que o examinador fique voltando lá no início do parágrafo para entender, olhando para aquela palavra, poxa, isso aqui é um O, isso aqui é um A. O examinador não vai fazer isso. Então, para a gente não correr o risco de perder pontos, se certifique que a sua letra seja legível. Professor, não é. Vai lá amanhã na papelaria e compra um caderninho de caligrafia que a tia Leia, lá no primário, pediu para você treinar. E o caderno de caligrafia, de fato, ele ajuda nesse momento, para deixá-la bem legível. Posso usar letra de forma? Pode, sem problema nenhum, que é a famosa letra palito. Eu só recomendo que você faça uma diferença entre a letra maiúscula para a letra minúscula, beleza? Professor, precisa de título? Essa é uma pergunta campeã, Eu sempre escuto
no meu Instagram, no Telegram. Bem, o título, pessoal, só é obrigatório se estiver no edital, não é o caso, a IBAD não colocou no edital, ou se estiver nas instruções da prova. Aí a gente vai ter que verificar se está lá nas instruções da prova, tá bom? Bem, se não estiver, aí você não coloca o título. Ah, mas se pedir, você vai colocar na primeira linha e continua a sua redação na segunda linha, sem problema nenhum. Olhando ainda para o edital, a banca colocou os critérios que ela vai avaliar no seu texto. Isso é muito importante, porque dá um norte. A gente vai saber exatamente o que a banca espera do candidato. Então vamos lá analisar aspecto por aspecto. São 3, né? O primeiro aqui, vou pegar um marca-texto, que vai ficar mais fácil. O primeiro aqui, aspecto formal, é o domínio da norma culta da língua no seu registro formal. Pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais. Ou seja, traduzindo, é a gramática, a expressão, então, tudo vai estar aqui. Isso equivale a 30 pontos. Aspecto textual. O que ela quer num aspecto textual? Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, ou seja, é a estrutura. Para a gravação, vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Uso adequado de conectivos, elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos. Então, é o seguinte, o que vai acontecer aqui? Na tipologia textual, você vai utilizar 4 ou 5 parágrafos. Um parágrafo para introdução, mais ou menos 5 linhas. 2 ou 3 parágrafos argumentativos, e aí os parágrafos argumentativos vão ter de 6 a 10 linhas, e um último parágrafo de conclusão, de mais ou menos 5 linhas. Então, se eu utilizar 4 parágrafos, 5 linhas para introdução, 5 linhas para a conclusão, de 6 a 10 linhas para os 2 de desenvolvimento, ou se eu utilizar 5 parágrafos, eu vou ter 3 de desenvolvimento. O que são regras de paragrafação? É o espaçamento para iniciar o parágrafo, a letra legível, escrever até o final da linha sem ultrapassar a margem direita. Mas, prof, quando a palavra não couber, aí você vai aplicar a regra de separação silábica, ou que a gente chama aqui na redação de translineação. Vamos ter uma aula aqui no curso de gramática aplicada à redação, com a professora especialista Jaqueline Vieira, e ela vai detalhar essas regras de separação silábica. Então, essa parte de estrutura também vale 30 pontos. E agora vem o recheio, que é o conteúdo que a banca chamou de aspecto técnico. Atendimento à proposta temática, seleção e organização de argumentos consistentes que fundamentem a tese, progressão temática coerente, propriedade de vocabulário, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte automático. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, o aluno compreendeu a proposta temática, dialogou com os textos motivadores, desenvolveu integralmente o tema, selecionou argumentos convincentes, bem consistentes, organizou essas ideias, apresentou uma tese, apresentou um posicionamento na introdução e defendeu este posicionamento? Se sim, show de bola. Está tudo ok. Vale 40 pontos. Então veja que a banca dá um peso, né? Dá um peso ao conteúdo. Prof, você sabe mais ou menos quais foram os temas cobrados pela IBAD? Veja só, ela não é uma banca tradicional, então tem pouquíssimos temas que eu encontrei, né, que ela cobrou aí nos últimos certames. Então veja aqui, a responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão, isso foi um tema de 2022, e num tema de 2020 ela pediu o espírito da equipe na administração pública. Então foram os 2 temas que eu encontrei aí nos últimos 5 anos, tá? Foram só esses 2. E eu acredito que para a Polícia Penal do Espírito Santo, há uma grande probabilidade dela cobrar um tema relacionado à segurança pública, eu colocaria 60%, mas ela pode cobrar qualquer outro tema de atualidades sem estar vinculado à segurança pública. Tipo, mobilidade urbana. Pode? Pode.
Então ela pode cobrar esses dois cenários e no nosso curso nós vamos, né, prepará-lo para isso, para temas de segurança pública e para temas, né, de forma geral do mundo de atualidades. Aqui eu trouxe uma redação que eu quero comentá-la, uma redação autoral, um tema bem forte, inclusive, para vocês já terem uma ideia de como distribuir o conteúdo, quais são as etapas da estrutura, que é uma próxima aula que eu vou detalhar, né, cada uma das etapas aqui eu vou mostrar, e na próxima aula eu vou detalhar a estrutura para vocês. Então vem aqui. O tema, lixamentos, o uso da violência como resolução dos conflitos. Veja, a minha redação tem 4 parágrafos, um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um terceiro para a conclusão, mas eu poderia tranquilamente colocar mais um parágrafo argumentativo aqui, uma vez que a banca permite no mínimo 20 e no máximo 50 linhas, beleza? Então vamos lá. No livro Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil, há um dado impactante. Mais de 1 milhão de brasileiros, nos últimos 60 anos, participaram de atos de violência extrema. Então veja, o que eu fiz aqui? Eu contextualizei o tema, eu apresentei o tema. Essa é uma característica da introdução, é uma etapa obrigatória da introdução. Agora eu vou entrar com a minha tese. Lembra que lá no aspecto 3, a banca fala de apresentar uma tese? Agora eu tenho que apresentar o meu posicionamento. Vamos lá? Essa constatação mostra que o cidadão do país incorporou a cultura da violência para resolver conflitos cotidianos e que o mito de um homem cordial escamoteia as violências na sociedade brasileira. Então, eu apresentei minha tese mostrando 2 causas, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. 2 causas para este problema. Ou seja, por que nós usamos a violência para resolver conflitos? Então, essas aqui são as minhas 2 causas, os meus 2 tópicos, que eu vou aprofundar nos 2 parágrafos argumentativos. Vem aqui comigo. De início, cabe salientar que, em vez de procurar formas institucionais ou dialógicas para resolver conflitos, o brasileiro prefere usar o comportamento agressivo. Então, esse primeiro trecho aqui, ó, ele faz referência ao meu tópico 1. Agora eu vou fundamentar, vou defender. Nesse sentido, o nosso passado autoritário, escravocrata, oligárquico e ditatorial gerou relações mediadas pela violência, o que pode ser observado na violência doméstica, em conflitos de trânsito e nos lixamentos. A exemplo disso, recentemente, o vendedor congolês Moïse foi espancado a pauladas por 3 pessoas até a morte porque cobrou a diária de seu pagamento. Então, eu mostrei aqui a cultura da violência. Veja, está de acordo com o tópico que eu brevemente mencionei na introdução e que agora eu aprofundei no segundo parágrafo, que é o primeiro argumento. Beleza? Vamos agora para o terceiro parágrafo, segundo argumento. Além disso, o mito de que o brasileiro é cordial, ou seja, não violento, esconde o comportamento agressivo. Então aqui eu estou desdobrando o tópico 2 que eu mencionei lá na introdução. Agora eu vou fundamentar, vou defender. De acordo com a filósofa Marilene Chauí, a violência é o oposto da ética, porque além de desumanizar o agressor e a vítima, rompe com o princípio mais básico das relações sociais, a dignidade humana. Portanto, esse mito de que o brasileiro é generoso, pacífico, naturaliza e banaliza o mal. Então veja, eu cumpri com a segunda promessa que eu fiz lá na introdução. Eu estou falando, né, que esse mito de que o brasileiro é pacífico, né, todo mundo vive numa boa, sem conflito, é mentiroso. Não é mentiroso. Prof, se eu tivesse 3 parágrafos argumentativos, você apresentaria o tópico brevemente lá na introdução, mais um igual eu fiz, e desenvolveria naturalmente aqui no 4º parágrafo, o terceiro argumento. Depois fecha com uma conclusão. Como eu usei 4 parágrafos, né, o 4º aqui será a conclusão. Portanto, vai ser necessário desnaturalizar o mito de um homem cordial e gerar processos educativos para enfrentar a cultura da violência
incentivando os indivíduos a resolverem seus conflitos por meio das instituições e não por atos brutais, como lixamento. Fechei minha conclusão, retomando o tema, retomando as ideias centrais. É assim que a sua redação deve ficar. Mas podem ficar tranquilos que isso aqui é só um exemplo. Na próxima aula de estrutura, eu vou detalhar passo a passo o que tem que ter na introdução, no parágrafo argumentativo e na conclusão. Prof, você falou que ia dar uma dica aí de como estudar redação. Tem muito tempo que eu não estudo, eu não sei estudar redação. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. No seu planejamento de estudos, no seu ciclo de estudos, você irá separar 2 dias da semana. Vamos supor aqui, sei lá, quinta e domingo. Quinta e domingo. O que você vai fazer na quinta-feira? Vai vir aqui no seu curso, vai lá no módulo Propostas de Redação, tem um arquivo com propostas de redação, vai escolher o tema que você irá treinar. Aí você vai pesquisar aquele tema. Você pode assistir a videoaula, ler um material PDF, ir para a internet também para complementar a sua pesquisa. Tudo que você encontrar, vai anotando. Eu chamo caderninho de redação. Vai anotando ali em tópicos tudo que você encontrar. Isso eu chamo de ampliar o repertório. E no segundo dia, o que você faz? Aí você vai treinar aquela proposta. Quando você for treinar, tem que ser como se você estivesse no dia da prova. Então, é só você, os textos motivadores, a folha de redação e o rascunho. E cronometrar. O ideal é que você não ultrapasse 1h30. Desde a leitura do texto motivador, o rascunho até a folha definitiva, tudo isso tem que ficar em 1h30 para não te atrapalhar na prova objetiva. Então, vai treinando dessa forma, porque você vai ganhar repertório e vai treinar o seu estado mental para o dia da prova. Então, isso é muito importante, né? Prof, como é que está aí o nosso curso para a Polícia Penal do Espírito Santo? Um curso show de bola. Nós temos 10 módulos. Ao longo desses 10 módulos, nós vamos trabalhar dezenas de temas de atualidades, tá? A partir do ponto de vista sociológico. Estrutura passo a passo, que a próxima aula terá a gramática aplicada à redação. Então veja, aqueles 3 critérios apresentados pela banca do edital serão contemplados aqui na sua formação, tá bom? Correções. Ah, professor, o curso vai ter correção? Não, o curso não tem correção nele. Mas se você quiser adquirir, pode entrar no nosso site www.professorrafaelreis.com.br e vai lá, serviços de correção. E aí nós temos vários pacotes, com 3 correções, com 5, com 10. Então você vai ficar à vontade para adquirir o pacote de correção que você quiser. E nós vamos corrigir, obviamente, a partir dos critérios estabelecidos no edital. Então nós temos aí videoaulas didáticas e objetivas, os slides serão disponibilizados para você acompanhar a aula. O curso terá validade até o dia da prova. Então, até o dia da prova, você pode assistir quantas vezes quiser as aulas, né? Pode baixar todos os materiais PDF, é seu, tá? E qualquer dúvida que você tiver, pode nos enviar para o e-mail institucional ou também para o WhatsApp, que a nossa equipe vai te responder rapidamente, né? A gente pede um prazo aí de 24 horas em dias úteis, porque às vezes a demanda está muito alta, com vários lançamentos, com vários cursos, a gente pode demorar aí até 24 horas para dar um retorno. Mas em dias úteis não passa de 24 horas. Prof, qual que é o investimento do curso? R$ 150, sendo que você pode dividir de 3 vezes sem juros, beleza? Então você vai ter um curso completaço, num valor bem em conta. E caso você queira adquirir as correções personalizadas, só entrar lá no site, como eu disse, e aí escolhe o pacote que atende a sua demanda, 3, 5 ou 10 correções. Cronograma do curso. Aula demonstrativa, tá? As aulas serão liberadas conforme o cronograma. Depois vem a aula de estrutura passo a passo, que eu recomendo os alunos assistirem. As 3 rodadas temáticas, nessas rodadas eu vou aprofundar com vocês temas de atualidades, tanto em videoaulas como em PDF. Eu até recomendo o seguinte, assista a videoaula
depois leia o material PDF. Vai ficar tudo muito claro na sua cabeça. Temos um módulo aqui de boletim de atualidades, tá? Você vai ter aí 2 arquivos com vários temas de atualidades fortes do primeiro semestre, né? Do segundo semestre a gente ainda não tem, porque a gente faz o apanhado no final de cada semestre. Mas você vai ter acesso gratuito, só para vocês terem uma ideia. Se o aluno fosse adquirir o e-book de temas de atualidades do primeiro semestre de 2023, pagaria R$ 21,90. Aqui você não vai pagar nada porque já está incluso no seu curso. Depois nós vamos ter uma aula extra de segurança pública, só de segurança pública, com o professor Cristiano Santos, que é mestre em ciências sociais e formado em direito. Depois teremos 3 aulas especiais de gramática aplicada à redação com a Jaque, que é especialista, e um módulo aqui de análise de redações com o professor Valdir Brois. Prof, e esse outro módulo aí maroto que está no finalzinho de bônus? Aqui é o seguinte, nós oferecemos descontos de 40% nos nossos e-books. Então, se você tiver interesse de adquirir algum e-book, né? Tem 25 conceitos para usar na redação, 10 autores coringas, mais 10 modelos de redação, alusões, você terá 40% de desconto. Aí lá nesse módulo tem um link para o Telegram exclusivo de alunos e o cupom, né, para você ganhar esse desconto nos materiais complementares. Prof, eu quero fazer o curso agora, como é que eu faço? Clica aqui na descrição desse vídeo no YouTube, vai ter o link, você será direcionado para a página de vendas e é só adquirir. Ou então, entra lá no nosso site, só colocar aí no Google, Professor Rafael Reis, o meu site vai aparecer logo ali de primeira, vai lá no menu Cursos, Concursos Públicos, e procura ali o seu curso, Polícia Penal, do Espírito Santo também para adquirir. Bem, gostaria de te pedir uma gentileza. Pega o link desta aula e, se possível, compartilha aí nos grupos de estudos que você faz parte, lá no Telegram, WhatsApp, Facebook, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço para todos vocês e bons estudos!